As aulas do Saber Direito desta semana te ensinam sobre locação e direito de vizinhança. O advogado e professor de Direito Imobiliário e mestre em Políticas Sociais, Júlio César Sanches, explica as formas de locação, ações locatícias, direito de vizinhança e outros assuntos relacionados ao tema. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br. Olá, telespectadores da TV Justiça, queridos alunos. No programa anterior, falamos sobre locação, as espécies de locações, a legislação brasileira a respeito de locação. E hoje, no programa de hoje, vamos entrar aqui no direito de vizinhança, também na forma de adquirir propriedade, ok? Vamos lá. Começando então, tenho duas formas de adquirir propriedade. Primeira forma, você já está craque, tenho certeza disso. Primeira forma é originária, através do uso capião. Quando eu falo de uso capião, nós temos diversas formas de uso capião. Não é uso campeão, é uso capião. Esse uso capião nós temos o ordinário, que é o prazo de 10 anos. Quando eu tenho um título de boa-fé, cai para 5 anos. Tem o extraordinário, que é um bom uso capião de se trabalhar, porque ele aproveita até a posse de terceiro. O período, o lapso temporal é 15 anos, cai para 10 anos, que é um uso capião que eu consigo aproveitar a posse de terceiro, posse de sucessores, olha que interessante. Extraordinário. Então, ordinário e extraordinário. Todos eles, se eu tiver um título de boa-fé, cai de 15 para 10, cai de 10 para 5, no caso do ordinário. Olha que interessante. Tem o uso capião constitucional, conhecido também como pro labore, ele vai subdividir no urbano e também no uso capião rural, onde existem várias limitações. No caso do urbano, é importante deixar claro que é até 250 metros quadrados. No caso do rural, esse uso capião, a área não pode passar de 50 hectares. Olha que interessante. Então, o uso capião é a forma de adquirir propriedade originária. Muito antigo, um instituto muito antigo, lá do direito romano, apareceu até na Grécia, nos primórdios, e pouco utilizado ainda, hein? O uso capião pouco utilizado ainda. Quando eu falo de uso capião, eu tenho outras espécies, que a gente levaria um tempo para poder explicar melhor. Mas os mais utilizados, o ordinário, extraordinário, também o uso capião constitucional, conhecido como pro labore, subdividido pelo uso capião rural e uso capião urbano. Tenho também o uso capião coletivo, um bom uso capião para regularizar comunidades, né? Conhecido aí como uso capião vinculado à Constituição Estadual de cada estado, né? Ao Estatuto da cidade. E tenho agora a novidade do uso capião, que é o uso capião de abandono de lar, hein? Esse uso capião é aquele uso capião que o sujeito sai para ir na padaria, para comprar um maço de cigarro na padaria e não volta para casa. Depois, quando volta, ele fala, meu amor, me aceita de volta, voltei para casa. Só que aí a esposa, né, que é meeira do bem, tem que ser meeira, a regra é essa. Ingressou com o uso capião de abandono de lar e conseguiu a posse, a metade que cabia a ele, ou vice-versa, conseguiu essa metade. Aí, olha que interessante, aí, uso capião de abandono de lar, conhecido como uso capião domiciliar. Muito bom esse uso capião, novidade aí também no nosso direito moderno. Além do uso capião, nós temos a outra forma de adquirir propriedade, que é através dos contratos, tanto bem móveis como imóveis. Eu consigo comprar um imóvel ou um bem móvel através da compra e venda, ou corre a tradição. Pagou, levou. Pagou, levou. Tem ainda o compromisso de compra e venda, que é a promessa, né? Eu dei uma entrada e vou pagando parcelas, é o compromisso. Existe dívida, quando eu falo de compromisso, existe dívida. Temos também o contrato de promessa de compra e venda, uma expectativa de direito. Voltando no uso capião, olha que interessante. Qualquer uso capião, é importante deixar claro que nós temos requisitos. Esses 3 requisitos que eu vou falar agora, qualquer uso capião, seja qualquer uso capião, eu tenho que ter esses requisitos. Se não tiver, essa ação não tem uma chance de ter uma procedência e realmente está fora aí do mundo jurídico. Então, uso capião, uma ação de uso capião bem feita, tem que ter esses 3 requisitos. Quais são, professor? Primeiro requisito desse uso capião é o lapso temporal. Você que gosta desse assunto a respeito de uso capião, tem noção de uso capião, você sabe que quando a gente fala de uso capião, a gente sempre liga, faz um vínculo à posse. E é verdade, o uso capião, seja qual for, tem um lapso temporal. Nós temos usos capiões que tem um lapso temporal de 15 anos, no caso do extraordinário. Uso capião que tem um lapso temporal de 10 anos, no caso do ordinário. Uso capião de 5 anos, no caso do uso capião constitucional, pro labore. Então, todo uso capião vai depender, claro, da sua espécie, ele tem um lapso temporal, e esse lapso temporal vai diminuir quando eu tenho o quê? O título e boa-fé.
Como assim, professor? O que é esse título boa-fé? Um contrato que comprove uma compra e venda, um compromisso de compra e venda, que comprove a boa-fé. Pode ser um formal de partilha, pode ser uma carta de adjudicação, pode ser qualquer documento extrajudicial, né, jurídico, judicial ou não. Esse documento, ele provando que ele pode ser usado como título de boa-fé, eu consigo diminuir o lapso temporal de 15 para 10, de 10 para 5. O constitucional, na verdade, não vai cair esse prazo, é 5 anos. O uso capião constitucional por labore 5 anos, prazo fixado. Professor, mas tem mais uso capião? Tem muitos. Né? Segundo a doutrina francesa, nós temos mais de 60 formas, espécies de uso capiões. Olha que interessante. Mas esses uso capiões que nós falamos aqui são os mais práticos, os mais utilizados no dia a dia. Mas tem muito mais. Se você quiser estudar sobre o assunto, você vai perceber que tem várias espécies aí de uso capião. Além disso, além desse requisito importante, né, que é o lapso temporal, nós temos um requisito que é a vontade de ser dono. A vontade de ser dono, que o termo adequado, o termo mais correto é o ânimos da posse. Ânimos da posse é a vontade de ser dono, mas não é aquela vontade no meio do caminho. Como assim, professor? Fiz a locação de um imóvel, passou 2 anos, ai, que vontade de ser dono desse imóvel, esse imóvel é bom. Não, não é essa vontade. A vontade que eu falo é a vontade inicial. Quando você adentrou no imóvel, você já tinha aquela vontade de ser dono. Você não... Locação, já que a gente está falando de fazendo um vínculo com o uso de capião, e é importante fazer isso, uma vez que o nosso curso é bem prático. Quando eu falo de locação, eu não posso, eu penso em ingressar com uma ação de uso de capião, eu não posso utilizar esse contrato de locação, porque ele acaba com o ânimos da posse, ou seja, a vontade de ser dono. Como que o sujeito fala assim, eu ingressei com a ação de uso de capião, eu tinha a vontade inicial de ser dono, aparece com um contrato de locação. Se ele aparece com um contrato de locação, ele inibe essa vontade de ser dono, esse ânimos da posse. Então, numa ação de uso capião, a orientação é não, se tem um contrato de locação, é não utilizá-lo, ou pelo menos explicar para o cliente, para essa pessoa que quer entrar com o uso capião, que não tem realmente essa chance de conseguir procedência, caso tenha um contrato de uso capião, um contrato de locação. O uso capião eu tenho 3 requisitos: lapso temporal, segundo, ânimos da posse, a vontade de ser dono, e essa vontade tem que ser inicial. A vontade de ser dono inicial, não é no meio do caminho. Eu senti uma vontade de ser dono, professor, depois de 2 anos, sendo que eu tinha um contrato de locação de 5. Não é essa vontade, não. A vontade inicial. Já entrou na posse, adentrou na posse com a vontade de ser dono. Então, lapso temporal, ânimos da posse. E o terceiro requisito, qual que é, professor? Vou te explicar agora, hein? Vou te explicar agora. O terceiro requisito, é importante deixar claro, que é a posse mansa e pacífica. Se eu estou falando de uso capião, eu estou falando de posse mansa e pacífica. Então, não é... Eu não posso, sai daí, senão eu vou jogar uma bomba. Sai dessa casa aí que eu vou morar nessa casa, senão eu vou jogar uma bomba em você e toda a sua família. Não é. Né? Isso não é posse mansa e pacífica. Posse mansa e pacífica não tem briga, não tem litígio, não tem discussão. Mansa e pacífica. Então, uso capião, forma originária de adquirir propriedade. 3 formas, hein? 3 requisitos importantes. Lapso temporal, aí vai depender de cada uso capião, 15, 10, 5, depende de cada espécie de uso capião. Depois eu tenho o ânimos da posse, que é o segundo requisito principal, é a vontade de ser dono, aquela vontade inicial, hein? Não é no meio do caminho. E o terceiro requisito é o lapso, na verdade o terceiro requisito é a posse mansa e pacífica. Posse mansa e pacífica. Olha que interessante. Se eu unir esses 3 requisitos mais a função social da propriedade, se eu unir esses 3 requisitos mais a função social da propriedade, com certeza fica mais fácil de obter êxito no meu uso capião. Professor, o que é função social da propriedade? Vou te explicar. Função social da propriedade é o princípio bambambam, hein? Bambambam do direito imobiliário moderno. O princípio que é a cara hoje do direito imobiliário é a função social da propriedade. Quando eu falo da função social da propriedade, eu estou falando que a propriedade, móvel ou imóvel, ela está aqui para ser utilizada por nós. Não é para ficar parada, é isso que eu quero dizer. Professor, mas esse imóvel parado, eu corro o risco de perder esse imóvel? Com certeza. Hoje, o princípio do momento do direito imobiliário, que é o princípio da função social da propriedade, permite o sujeito que não tem um imóvel, se ele achar um imóvel vazio, está lá parado, sem ninguém, e colocar a família dele lá dentro, cumprir o lapso temporal, ânimos da posse, ou seja, já ingressou na posse com a vontade de ser dono, ainda, né, de forma mansa e pacífica, esse sujeito tem uma grande chance de conseguir êxito numa ação de uso capião. E você, possuidor, né, você que tem o domínio da posse, seu nome está lá no cartório, no registro de imóveis, vai falar assim, não vou perder essa posse, imagina,
né? Está no meu nome, dono é quem registra, né? Não é verdade, corre o risco de perder através dessa ação de uso capião, sim. Por quê? Porque hoje prevalece o princípio da função social da propriedade. Tanto é que no nosso país, nosso imenso país, existem estados e municípios que estão utilizando como fundamento esse princípio da função social da propriedade para aumentar os tributos, pelo menos para aqueles imóveis que fiquem vazios. Como assim, professor? O IPTU, né? Então, aquele imóvel que fica vazio, ou seja, não tem um comércio lá dentro, não tem alguém residindo, vai aumentar essa tributação, né? Vai ficar realmente progressivo, um valor maior esse IPTU. Por quê? Qual que é o fundamento utilizado? Qual que é a tese utilizada para esse aumento? É a função social da propriedade. Função social da propriedade é realmente utilizar a propriedade para moradia ou para residir, para moradia, né? Para moradia ou para comércio. A propriedade está aqui para ser utilizada. Então, quem não utiliza, corre o risco de perder. Olha que interessante. Então, resumindo aqui o uso capião, que é a cara da forma de adquirir propriedade originária, tá? Então, eu tenho duas formas de adquirir propriedade. No primeiro momento, originária. No segundo momento, através dos contratos. No direito imobiliário, contratos imobiliários, hein? Compra e venda, promessa, né? Compromisso de compra e venda. Então, nesse sentido que eu tenho que ter essa visão jurídica. Primeiro momento, originário. Segundo momento, derivado. Professor, se eu não tenho condições de ter um imóvel, né? Não tenho condições de comprar, ou mesmo não quero, por algum motivo, porque eu estou naquela determinada cidade a passeio ou a trabalho, quero ir embora para a minha cidade de volta, não quero comprar nada naquela cidade, como que eu faço? E aí nasce, né, um importante instituto da locação. Locação é o instituto de locar um bem móvel e imóvel. Lembrando que tanto na locação, cabe a locação de bens móveis e imóveis. No uso capião, locação de bens móveis e imóveis. Compra e venda, bens móveis e imóveis. Tá? No Instituto, hoje é o nosso curso mais aberto, para a gente conseguir visualizar essas questões aí, realmente, não só dos bens imóveis, mas também móveis, relacionado a isso. Bom, se eu falo de locação, tem legislação para isso? Tá cheio, né? Então, eu já falei, o Estatuto da Terra vai tratar das questões aí de imóveis rurais, imóveis rústicos. Então, o Estatuto da Terra. Professor, só o Estatuto da Terra que trata? Não, tem o Código Civil que vai tratar de várias modalidades de locações. Primeira, bens móveis. Segunda, vaga de garagem, mas autônoma, né? Aquela vaga, espaço para garagem, autônoma, não é vinculado ao imóvel. Terceiro, e aí hotel, motel, a parte hotel e afins também é tratada no Código Civil. Olha que interessante. Acabou? Não, aí vem aí o arrendamento mercantil, que está dentro do mundo das locações, que é o leasing, também é uma espécie de locação também. Tem a lei própria, tem que ser estudada a lei própria. Olha que interessante. Acabou agora, não. Ainda tem a Lei 8.245 de 91. E aí veio uma lei, que é a Lei 12.112 de 2009. Ah, mas agora resolveu, né? Agora com essa nova lei, calma, é uma nova lei, mas uma lei que veio alterar a lei antiga, a Lei 8.245 de 91. Então, essa nova lei, ela veio alterar pouca coisa, né, nessa lei antiga, que é a lei do inquilinato. Veio alterar pouca coisa. Então, não é uma nova lei, a outra lei continua sendo utilizada, a Lei 8.245 de 91. É uma nova lei que alterou essa lei antiga, não é a nova lei do inquilinato, mas sim uma lei também do inquilinato que alterou aquela lei antiga. Então, isso é importante deixar claro também. Olha que interessante. Quando eu falo da Lei 8.245 de 91, eu estou falando, alterada pela Lei 12.112, eu estou falando de 3 possibilidades de locação. Primeira possibilidade, locação residencial. Segunda possibilidade, locação não residencial, ou seja, comercial. E a terceira possibilidade, locação por temporada, contrato tem que ter escrito, prazo 90 dias, o pessoal já está craque, hein? E olha que interessante, tanto o locador, que é o proprietário, que adquiriu a propriedade de forma originária ou de forma derivada, quanto o locatário que alugou, paga aluguel, tem o direito de vizinhança ao seu favor. Direito de vizinhança é para todos, né? Direito de vizinhança é um tema polêmico e um tema que é muito importante ser esclarecido,